Boa noite a todos novamente. Estamos aqui nesta segunda-feira, começo de semana, para novamente transmitir a palavra de Deus para cada um de vocês. Meu nome é Rafael, sou membro da Igreja Adventista, mas também servo de Deus, para falar a cada um de vocês o que o Espírito Santo quer nos transmitir. A mensagem de hoje ela está presente no livro de Romanos, do apóstolo Paulo, capítulo 3, no versículo 31, o último versículo desse capítulo. Romanos capítulo 3, no versículo 31. Mas antes da gente começar a pregação neste momento, a reflexão, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te agradeço, Deus, por mais um momento, Deus, de oração, de leitura da Tua Palavra nessa noite. Por favor, Senhor Deus, fica conosco depois de um dia de trabalho, cansativo, mas vitorioso. E que nós possamos, Senhor Deus, ler a Tua Palavra e também refletir nela para que nós possamos se alimentar do pão que vem do céu. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em Romanos capítulo 3, no versículo 31, ele diz o seguinte: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer para a gente? O que Deus quer dizer para a gente neste momento? Simples. É que muitas pessoas pensam que Deus é um Deus diferente. Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. As coisas que Deus fez e que Deus disse no Antigo Testamento são diferentes das do Novo Testamento. Realmente são isso? Óbvio que não. Porque no Antigo Testamento, o que nós podemos saber sobre Deus são que Ele criou tudo, os céus e a terra e tudo que nelas há, o universo também. O que Deus fez também? Deus escolheu um povo para quê? Para pregar o evangelho a todas as nações. Infelizmente, os judeus não entenderam isso, né? Eles guardaram a palavra só para si. E outra coisa que Deus ele fez muito no Antigo Testamento foi anunciar a vinda do Messias, ou seja, a vinda de Jesus. Um capítulo muito interessante no Antigo Testamento que você tem certeza que ele fala sobre Jesus é Isaías, capítulo 53. Outro dia eu posso passar a mensagem aqui para vocês, mas neste momento é uma tarefa para casa. Isaías capítulo 53, para você ler em casa. Que fala justamente, claramente, sobre Jesus. E sendo que Isaías escreveu isso há uns 600 ou 800 mil anos antes de Jesus vir para a Terra. Isso é muito interessante. Só que no Novo Testamento, muitas pessoas pensam que Deus ele mudou. Por que as pessoas acham que Deus mudou? Por causa que muitos dizem que Deus do Antigo Testamento era um Deus rígido, um Deus rigoroso, um Deus que condenava e que matava. Só que do Novo Testamento, quando a pessoa vê a pessoa de Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, a pessoa abre os olhos e acha, mas esse Deus aqui é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, enfim. Só que a gente precisa entender, gente, são duas coisas antes da gente entender sobre a lei e a graça ou a fé. É que tanto o Deus do Antigo Testamento quanto do Novo são a mesma pessoa. Não há diferença entre eles. Mas porque antigamente parece que Deus era tão mais rigoroso, mais agressivo. Não era isso. É porque Deus escolheu um povo para ser santo, uma nação santa. E ele fazia todos os sinais possíveis para salvar aquele povo e que aquele povo fosse um exemplo. Ele sim mostrava misericórdia. Porque se ele não mostrasse misericórdia, nenhuma daquelas pessoas que estavam no deserto dos israelitas ou do reino de Israel teria sobrevivido, porque todos pecaram contra Deus. Deus no Antigo Testamento ele mostrou a sua santidade, a gente pode ver principalmente no livro de Levítico, e também ele mostrou que sua raiva contra o pecado que as pessoas cometiam e que viviam cometendo. E no Novo Testamento, Deus ele também mostra isso, só que ele também mostra agora a sua nova face, ou sua face de amor. Mas o amor de Deus, ele também estava presente no Antigo Testamento. E onde a gente pode ver isso? Os 10 mandamentos, ou seja, na lei de Deus. Os 10 mandamentos, do 1º ao 4º, ele fala sobre o amor a Deus. E do 5º ao 10º mandamento, ele fala sobre o amor que a gente precisa ter com o nosso próximo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento e principalmente os 10 mandamentos, eles não estão contrariando, eles não estão contrários à nossa fé em Jesus Cristo, nossa fé cristã, de que nós somos filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo, amigos de Jesus Cristo. Não está contrariando, está apenas confirmando
a fé que nós temos. Em João, capítulo 14, para quem também quer fazer dever de casa, João, capítulo 14, leia. Jesus ele fala basicamente o seguinte, entre aspas, aquele que diz amar a Deus, obedeça os seus mandamentos, ou seja, obedeça também a sua lei. Os 10 mandamentos que a gente vê prescritos lá em Êxodo, capítulo 20, esses 10 mandamentos ainda estão valendo. E Deus ele fala, filhos, por favor, cumpram, pratiquem esses 10 mandamentos, para que você tenha bênção na sua vida e para que você mostre que me ama. É basicamente isso que Deus está falando. Então, nesse versículo 31 aqui, de Romanos, capítulo 3, ele fala basicamente isso, Paulo. Fala que, se você diz que ama a Deus, obedeça os mandamentos. E os mandamentos, eles não vão de contrário, não negam nossa fé em Jesus. Na verdade, eles confirmam que nós temos fé em Jesus. Porque se você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus, você obedece os mandamentos de Deus. Amém? Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais uma noite aqui bem-vinda que o Senhor nos deu. Por favor, nos dê agora o descanso e possa, por favor, ficar com cada um em nossas casas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.